Eu sempre fui muito boa em amarrar pontas soltas. Na minha profissão como restauradora de antiguidades, um fio solto em uma tapeçaria do século XVIII ou uma lasca mal colada em uma porcelana chinesa poderiam comprometer a integridade de toda a obra. A paciência era a minha maior virtude. Ou pelo menos, foi o que eu acreditei durante os 7 anos em que estive casada com Carlos. Mas naquela noite de 31 de dezembro, enquanto eu alisava a toalha de linho branco sobre a mesa de jantar, percebi que a minha paciência não era uma virtude, mas sim a cortina de fumaça que me impedia de ver a realidade grotesca da minha própria vida. As pontas soltas da minha existência não eram apenas detalhes estéticos. Eram falhas estruturais graves que ameaçavam desabar sobre a minha cabeça, a menos que eu as cortasse de uma vez por todas. E eu já estava com a tesoura na mão. A casa estava silenciosa, aquele silêncio pesado e carregado que antecede uma tempestade elétrica. Eu havia passado o dia inteiro na cozinha, não porque eu sentisse prazer em servir aquelas pessoas, mas porque o ritual do preparo me dava o tempo necessário para organizar o meu ódio. Cada legume que eu cortava, cada tempero que eu media, era uma dose calculada de veneno emocional que eu estava prestes a expurgar do meu sistema. O cheiro do assado se espalhava pelos corredores, um aroma de celebração que contrastava violentamente com o nó que eu sentia no estômago. Eu olhei para o relógio de parede. Eram 19 horas. Carlos e a mãe dele, a senhora Lourdes, deveriam chegar a qualquer momento. Eles tinham passado a tarde resolvendo pendências, o código que utilizavam para me excluir de qualquer atividade que envolvesse lazer ou decisões importantes, deixando claro que o meu papel era apenas o de manter a infraestrutura da vida deles funcionando para que eles pudessem brilhar. Eu me recordo de ter parado diante do espelho do corredor antes de eles chegarem. A mulher que me encarava de volta tinha 30 anos, mas os olhos carregavam o cansaço de alguém que viveu meio século de guerras silenciosas. Eu não estava usando o vestido azul marinho que Carlos tanto detestava, aquele que ele dizia que me deixava com ar de funcionária pública sem imaginação. Eu vestia algo vermelho, vibrante, uma cor que eu não usava há anos. Era o meu primeiro ato de rebeldia da noite, um aviso cromático de que sangue seria derramado, ainda que metaforicamente. Quando a porta da frente se abriu, o ar frio da noite entrou junto com as risadas deles. Carlos e a senhora Lourdes entraram como se fossem os proprietários de um castelo feudal, retornando de uma caçada, trazendo consigo aquela aura de superioridade que sempre me fez sentir pequena dentro da minha própria casa. Carlos, com seus 31 anos, mantinha a beleza física que um dia me atraiu. Mas agora, ao olhar para ele, eu só conseguia ver a podridão que existia por baixo daquela pele bem tratada. Ele jogou as chaves sobre o aparador com desleixo, nem sequer me olhou nos olhos. A senhora Lourdes, com seu penteado imóvel e aquele perfume doce e enjoativo que impregnava os móveis por dias, me examinou de cima a baixo com o desprezo habitual. Ela não disse olá. A primeira coisa que saiu da boca dela foi um comentário sobre como a casa parecia abafada, insinuando que eu não tinha a competência nem para arejar o ambiente corretamente. Ela caminhou até a sala de estar, passando o dedo sobre a estante para verificar se havia poeira, um gesto teatral que ela repetia em todas as visitas, buscando qualquer falha minha para apontar e transformar em um espetáculo de incompetência. Eu observei a cena da entrada da cozinha. Antigamente, aquilo teria me feito correr para abrir as janelas e pedir desculpas. Naquele dia, eu apenas sorri, um sorriso frio e interno. Eles não sabiam, mas aquela casa já não era mais o reino deles. As pontas soltas estavam amarradas, os documentos, as provas, as transferências, tudo o que eu havia descoberto e preparado nas últimas 3 semanas estava seguro. Eu sabia exatamente onde eles tinham estado naquela tarde, e não tinha sido resolvendo pendências burocráticas. Eles tinham ido visitar um apartamento de luxo na Zona Sul, um imóvel que Carlos pretendia comprar para a amante, usando o dinheiro que ele acreditava, na sua arrogância cega, que ainda estaria disponível na nossa conta conjunta na manhã seguinte. O jantar foi servido às 21 horas. A mesa estava impecável.
Os cristais brilhavam sob a luz do lustre e a prataria estava polida ao extremo. Eu me sentei na cabeceira oposta à de Carlos, com a senhora Lourdes à direita dele, ocupando o lugar de honra que, em qualquer etiqueta normal, ou até mesmo por simples respeito, deveria ser de uma convidada, e não de uma copiloto do meu casamento. Durante a refeição, o assunto principal foi, como de costume, a minha insuficiência. Eles falavam de mim como se eu não estivesse presente, ou como se eu fosse uma espécie de eletrodoméstico com defeito que eles ainda não tinham decidido se iriam consertar ou descartar. Carlos comentou, entre uma garfada e outra, que o meu trabalho com as antiguidades era um passatempo bonitinho, mas que nunca traria dinheiro de verdade para casa, ignorando convenientemente o fato de que foi a herança do meu pai e o meu salário que pagaram a entrada daquela casa e mantiveram o estilo de vida de playboy que ele levava. A senhora Lourdes, com a boca cheia, fez questão de ressaltar que eu estava envelhecendo mal. Ela disse, com aquele tom de falsa preocupação, que é a arma preferida das sogras manipuladoras, que eu deveria cuidar mais da minha pele, pois Carlos ainda era um homem jovem e cheio de vida, e que lá fora o mundo estava cheio de mulheres interessantes. A ênfase na palavra interessantes foi um golpe calculado. Ela sabia da amante. Mais do que isso, ela aprovava. Para a senhora Lourdes, qualquer mulher que se submetesse ao filho dela sem questionar era melhor do que eu. Eu, que cometi o pecado capital de ter cérebro e, ocasionalmente, opinião. Eu mantive a compostura. Bebi meu vinho devagar, saboreando a ironia. Eles estavam tão seguros de si, tão confortáveis na sua maldade, que não percebiam que estavam jantando com o carrasco. A cada insulto, a cada risadinha cúmplice entre mãe e filho, eu sentia a minha determinação endurecer como o verniz que eu aplicava nas minhas restaurações. Você está muito quieta hoje, Tatiana, Carlos disse, limpando os cantos da boca com o guardanapo de linho. Aconteceu alguma coisa? Ou é só aquela sua melancolia habitual que suga a energia de todo mundo? Eu levantei os olhos e o encarei. Estou apenas refletindo, Carlos. O final do ano é um momento de balanço, não é? De avaliar o que vale a pena manter e o que deve ser descartado. A senhora Lourdes soltou uma risada estridente. Ora, querida, se formos falar de Descartes, acho melhor você ficar calada. Não queremos estragar a noite com as suas filosofias baratas. Carlos trabalhou muito este ano. Ele merece relaxar e não ouvir as suas lamentações. Trabalhou muito, ela disse. O trabalho de Carlos consistia em ir ao escritório do pai dela, 3 vezes por semana, e passar o resto do tempo em academias, bares ou na cama de outras mulheres. Mas eu assenti, como a esposa submissa que eles achavam que eu era. Você tem razão, senhora Lourdes. Carlos merece ser recompensado. Foi a deixa para o momento dos presentes. Era uma tradição que eu tentava manter viva, a troca de presentes antes da meia-noite. Eu me levantei e fui até o aparador, onde havia deixado 2 caixas elegantemente embrulhadas. O meu coração batia num ritmo constante, frio e preciso. Eu entreguei a primeira caixa para a senhora Lourdes. Ela pegou o pacote com desconfiança, rasgando o papel sem nenhum cuidado. Dentro, havia uma cafeteira italiana de última geração, uma peça de design exclusivo, cromada e pesada. Era um item caro, algo que ela cobiçava há meses e fazia questão de mencionar sempre que bebia o café inferior da minha casa. Ah! Ela exclamou, analisando o objeto como se procurasse um defeito. Finalmente você comprou aquela que eu falei. Demorou, hein? Mas pelo menos parece ser o modelo certo. Espero que você aprenda a usar, porque seria um desperdício deixar uma máquina dessas na mão de quem não sabe distinguir um grão arábica de um robusta. Nem um obrigada? Apenas mais uma crítica velada. Eu sorri. É para a senhora, dona Lourdes, para que a senhora possa ter o melhor café, no conforto da sua própria casa. Em seguida, me virei para Carlos. Peguei a caixa menor, de veludo preto, e coloquei diante dele. Ele olhou para a caixa com um misto de curiosidade e tédio. O que é isso? Ele perguntou, sem tocar no objeto. Abra, eu disse suavemente. Ele abriu a caixa. Dentro, repousava um relógio suíço, automático, com pulseira de couro legítimo
e mostrador de safira. O valor daquele relógio era equivalente a 3 meses do salário de um executivo médio. Eu havia economizado, sim, mas também havia usado uma parte das reservas que eu guardava para emergências. Na época em que comprei, há 2 meses, eu ainda tinha esperanças de salvar o casamento. Eu ainda era a Tatiana cega. Agora, aquele relógio não era um presente de amor. Era o símbolo do meu investimento desperdiçado, a materialização do meu erro de julgamento. Os olhos de Carlos brilharam por um segundo. A ganância era a única emoção genuína que ele demonstrava. Ele tirou o relógio da caixa, colocou no pulso e admirou o reflexo da luz no metal. É bonito, ele admitiu, girando o pulso. Muito bonito. Pelo menos nisso você tem bom gosto, Tatiana. Deve ter custado uma fortuna. Custou, eu respondi. Custou muito caro. A senhora Lourdes se inclinou para ver melhor. É, nada mal. Finalmente um presente à altura do meu filho. Ele merece coisas boas, sabe? Ele nasceu para o luxo. O silêncio voltou a pairar sobre a mesa. Eu permaneci sentada, com as mãos cruzadas sobre o colo, aguardando. A etiqueta social e a mínima decência humana ditavam que agora seria a vez de Carlos me entregar o meu presente. Eu não esperava nada grandioso. Na verdade, nos últimos anos, os presentes dele tinham sido impessoais e frios. Um vale-compras, um utensílio doméstico ou o perfume que a mãe dele escolhia. Mas havia um ritual a ser cumprido. Carlos continuou admirando o relógio, ignorando a minha expectativa. Ele tomou um gole de vinho, recostou-se na cadeira e trocou um olhar significativo com a mãe. A senhora Lourdes abriu um sorriso largo, aquele sorriso de quem está prestes a assistir a uma execução pública. E então? Eu perguntei, a voz baixa, fingindo inocência. Não vai haver troca? Carlos soltou uma risada curta, seca, desprovida de humor. Ele pousou a taça na mesa com um estalo e me olhou com uma expressão que misturava piedade e nojo. Tatiana! Tatiana! Ele começou, balançando a cabeça como se estivesse falando com uma criança lenta. Você realmente achou que ia ganhar alguma coisa este ano? Depois de tudo? Eu franzi a testa, mantendo o meu papel. Depois de tudo o quê, Carlos? Eu cuidei desta casa, eu trabalhei, Ele levantou a mão para me interromper. Pare com o drama. Você tem estado insuportável ultimamente. Sempre com essa cara de vítima, sempre cobrando atenção, sempre presente. Minha mãe e eu conversamos muito sobre isso, sobre o seu comportamento, sobre como você tem sido um peso morto na minha vida, impedindo o meu crescimento. A senhora Lourdes interveio, a voz pingando veneno. É para o seu bem, querida. Nós decidimos que você precisa de um choque de realidade. Você vive numa bolha, achando que o mundo gira ao seu redor, que basta fazer um jantarzinho medíocre para ganhar recompensas. A vida não é assim. Carlos retomou a palavra, estufando o peito, empoderado pela validação da mãe. Minha mãe me aconselhou a te dar uma lição, então não vai ter presente nenhum. É uma forma de você aprender a valorizar o que tem. Você já tem um teto sobre a cabeça que eu providencio. Já tem comida na mesa que eu pago. Querer mais do que isso é ingratidão. Você precisa aprender o seu lugar, Tatiana. E o seu lugar, neste momento, é o de quem não merece nada além do silêncio e da reflexão sobre a sua mediocridade. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e tóxicas. Mediocridade, peso morto, lição. Eles estavam me punindo como se eu fosse um animal doméstico que tivesse urinado no tapete persa. A humilhação era palpável. Ele estava usando um relógio de 20 mil reais que eu acabara de lhe dar, enquanto me dizia que eu não merecia nem mesmo um gesto simbólico de afeto. A senhora Lourdes estava radiante. Ela parecia se alimentar da minha suposta derrota. Ela pegou um pedaço de pão e levou à boca, mastigando com satisfação, os olhos fixos em mim, esperando as lágrimas, esperando o colapso, esperando que eu me levantasse e corresse para o quarto chorar, como eu tinha feito tantas vezes no passado. Mas eu não chorei. Algo dentro de mim, aquela parte quebrada que eu vinha tentando colar há anos,
finalmente se solidificou. Não era raiva quente, era gelo absoluto. Eu olhei para Carlos, para aquele homem fraco e manipulável, e para a mãe dele, aquela mulher amarga que projetava as próprias frustrações na vida do filho. Eu vi, com clareza cristalina, o tamanho da insignificância deles diante do que estava por vir. Lentamente, muito lentamente, eu levei a mão até a minha bolsa, que estava pendurada no encosto da cadeira. O movimento chamou a atenção deles. Carlos parou de admirar o relógio. A senhora Lourdes parou de mastigar. Eu abri a bolsa e retirei um envelope pardo, grosso e selado. Coloquei-o sobre a mesa, afastando o castiçal de prata para que o envelope ficasse bem no centro, como o prato principal daquela ceia macabra. A senhora Lourdes franziu o senho, o sorriso vacilando ligeiramente. O que é isso agora? Mais uma tentativa de comprar afeto? Ela desdenhou, mas havia uma nota de inquietação na voz dela. Carlos olhou para o envelope e depois para mim. O que você está fazendo, Tatiana? Eu disse que a conversa acabou. Eu apoiei as duas mãos na mesa e me inclinei levemente para a frente. A minha voz saiu firme, sem tremer, preenchendo a sala de jantar com uma autoridade que eles nunca tinham ouvido antes. Vocês acham que a vida é um jogo onde vocês ditam as regras e eu sou apenas uma peça que obedece? Comecei, olhando nos olhos de cada um. Vocês acham que podem me humilhar, me diminuir e me tratar como um acessório descartável dentro da minha própria casa? A lição que vocês queriam me dar era sobre o meu lugar, não é? Pois bem, eu toquei o envelope com a ponta do dedo indicador. Vocês estavam certos numa coisa. Este é um momento de aprendizado. Mas a aluna não sou eu. A senhora Lourdes soltou um suspiro impaciente. Ah, cale a boca! Carlos, faça alguma coisa. Ela está delirando. Mas Carlos não se moveu. Ele estava olhando para o envelope com uma expressão estranha, como se o instinto de sobrevivência dele, há muito adormecido, estivesse começando a soar um alarme distante. Eu sorri, e desta vez o sorriso chegou aos meus olhos. Perfeito, então tenho outro presente para vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O relógio de parede tiquetaqueava, marcando os segundos finais da vida confortável que eles conheciam. Dentro daquele envelope não havia um cartão de Natal. Havia a destruição sistemática da arrogância deles. Havia o despejo, o divórcio litigioso baseado em provas irrefutáveis de adultério e desvio de patrimônio. E, o mais importante, a prova de que a casa onde estávamos, aquela casa que Carlos adorava chamar de sua, pertencia legalmente a uma holding familiar que o meu pai havia criado e da qual eu era a única administradora. Um detalhe técnico que eles, na preguiça intelectual de quem nunca precisou ler um contrato até o fim, haviam esquecido completamente. Abra, Carlos, eu ordenei, num tom que não admitia recusa. Acho que você vai achar a leitura muito mais interessante do que o meu silêncio. Ele hesitou. A mão dele tremeu levemente ao se esticar em direção ao papel pardo. A senhora Lourdes se levantou, batendo as mãos na mesa. Não abra isso! Ela está blefando. É algum truque histérico de mulher rejeitada? Não é um truque, dona Lourdes, eu disse, mantendo o olhar fixo nela. É a realidade batendo à porta. E a senhora sabe, a realidade costuma ser muito mal educada com quem vive de ilusão. Carlos rasgou o envelope. O som do papel sendo rompido foi o único ruído na sala. Ele puxou o maço de documentos. A primeira folha era uma notificação extrajudicial. Eu vi os olhos dele percorrerem as linhas iniciais. Eu vi a cor sumir do rosto dele, transformando a pele bronzeada em uma máscara de cera cinzenta. O que é isso? Ele gaguejou, a voz falhando. Continue lendo, eu incentivei. Leia em voz alta para a sua mãe. Ela também faz parte disso. Ele deixou os papéis caírem sobre a mesa, como se tivessem queimado os dedos dele. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em anos, eu não vi desprezo. Eu vi medo. Medo puro, primitivo e gelado. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Esta casa é minha. Nós somos casados em comunhão parcial.
Comunhão parcial de bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Eu corrigi, com a precisão de um cirurgião. Esta casa foi comprada com o dinheiro da venda da fazenda do meu avô, e a escritura está em nome da empresa do meu pai, com usufruto vitalício meu. Você mora aqui de favor, Carlos. Você sempre morou aqui de favor. A senhora Lourdes pegou os papéis, as mãos tremendo violentamente. Ela tentava ler, mas a fúria e o choque a impediam de focar. Sua víbora, sua ingrata! Nós demos tudo a você. Nós demos uma família. Vocês me deram desprezo. Eu respondi calmamente. E agora, eu estou devolvendo a gentileza. Vocês têm até a meia-noite para sair. Meia-noite? Carlos gritou, levantando-se e derrubando a cadeira. Você está louca? É noite de ano novo. Para onde nós vamos? Isso não é problema meu, eu disse, pegando a minha taça de vinho e tomando um gole. Talvez a sua mãe possa te dar uma lição sobre como sobreviver na rua. Ou talvez vocês possam ir para o apartamento da Vanessa. Ah, espere. Fiz uma pausa teatral. Esqueci de avisar. O contrato de compra e venda que você assinou para aquele apartamento? O cheque que você deu como entrada voltou. Eu bloqueei todas as contas conjuntas hoje de manhã, assim que o banco abriu. Você não tem um centavo, Carlos. O rosto da senhora Lourdes ficou roxo. Ela parecia prestes a ter um infarto, mas eu sabia que ela era vaso ruim, e vaso ruim não quebra fácil. Ela começou a gritar insultos, palavras de baixo calão que contrastavam com a imagem de dama da sociedade que ela tentava projetar. Ela me chamou de tudo o que se pode imaginar. Vagabunda, ladra, lixo. Eu apenas assisti. Era fascinante ver como a fachada de civilidade desmoronava rápido quando o dinheiro e o poder eram retirados da equação. Eles eram apenas duas pessoas patéticas, gritando numa sala de jantar que não lhes pertencia, usando roupas que eles logo teriam que vender para comer. Saiam, eu disse, num tom baixo, mas letal. Agora. Eu não vou sair, Carlos berrou, avançando na minha direção. Você não pode me expulsar assim. Eu sou seu marido. Foi nesse momento que eu revelei a última carta daquela mão. Se você não sair por bem, os seguranças que eu contratei e que estão aguardando no portão lá fora vão entrar e tirar vocês à força. E eles têm instruções expressas para não serem delicados. Além disso, a polícia já foi notificada sobre a medida protetiva que eu solicitei com base nas ameaças que você fez. Menti sobre a medida protetiva estar ativa naquele segundo. Mas a ameaça dos seguranças era real. Eu tinha contratado uma empresa de segurança privada naquela tarde. Carlos parou no meio do caminho. Ele olhou para a janela e viu as luzes de um carro piscando lá fora. A realidade do abismo se abriu sob os pés dele. Mãe, ele disse, a voz quebrada. Mãe, o que a gente faz? A senhora Lourdes, que minutos antes sorria com malícia ao me ver humilhada, agora chorava lágrimas de crocodilo, agarrando o braço do filho. Ela é o diabo, Carlos! Ela planejou isso! Ela armou uma arapuca para nós! Eu não armei nada, dona Lourdes, eu disse, levantando-me da mesa. Eu apenas parei de amortecer a queda de vocês. Agora, peguem suas coisas. Vocês têm 20 minutos. O que ficar para trás será doado. Eles ficaram paralisados por um momento, processando a total inversão de poder. A cafeteira cromada brilhava na mesa, intocada. O relógio suíço no pulso de Carlos parecia pesar 1 tonelada. A minha vingança não era apenas tirar o teto deles, era tirar a dignidade, a segurança e o futuro, tudo de uma vez, numa noite em que o mundo inteiro celebrava a esperança. Para eles, o ano novo não traria esperança. Traria o inverno mais rigoroso de suas vidas. Eles correram para os quartos, tropeçando um no outro, desesperados para salvar joias, roupas, qualquer coisa de valor. Eu permaneci na sala de jantar, ouvindo o som de gavetas sendo reviradas e malas sendo fechadas às pressas. O choro da senhora Lourdes ecoava pela casa, um som agudo e irritante que, pela primeira vez, soava como música para os meus ouvidos. Eu me servi de mais um pouco de vinho. O relógio de parede marcou 22 horas. A noite estava apenas começando.
Eles ainda não sabiam, mas a perda da casa e do dinheiro era apenas a ponta do iceberg. A humilhação pública, a exposição da traição de Carlos para toda a sua família e a ruína social da senhora Lourdes estavam programadas para as próximas horas. Eu tinha e-mails agendados, mensagens prontas para serem disparadas, eu tinha amarrado todas as pontas. E agora eu ia assistir ao nó, apertar até sufocar. Os 20 minutos que concedi a Carlos e a senhora Lourdes não foram apenas um prazo logístico, foram um experimento sociológico sobre a degradação humana. Eu permaneci sentada à cabeceira da mesa de jantar, girando a taça de vinho entre os dedos, ouvindo a cacofonia do desespero que vinha do andar de cima. Eram passos pesados, portas de armários batendo com violência, e a voz estridente da minha sogra, que oscilava entre o choro convulsivo e gritos de ordem desconexos dirigidos ao filho. Era o som do pânico absoluto, a trilha sonora de quem nunca imaginou que o chão pudesse, subitamente, deixar de existir. Eu não subi para fiscalizar. Não precisava. A humilhação de ter que escolher o que levar em 2 malas, enquanto a vida inteira ficava para trás, já era um castigo por si só. Eu imaginava a senhora Lourdes tentando enfiar os casacos de pele sintética e os vestidos de festa numa mala de mão, percebendo que a acumulação de bens materiais não serve de nada quando não se tem onde guardá-los. Carlos, por sua vez, devia estar recolhendo os ternos italianos, aqueles que eu paguei, sem se dar conta de que, em breve, aquelas roupas seriam apenas figurinos grotescos de um passado morto, incompatíveis com a nova realidade de quem não tem teto. Quando o relógio de pêndulo no corredor badalou às 22h30, os 2 seguranças que eu havia contratado entraram na sala. Eram homens grandes, vestidos de preto, com expressões impenetráveis. Eu fiz um gesto discreto com a cabeça, indicando a escada. Eles entenderam. A instrução era clara: garantir que os hóspedes saíssem no horário estipulado, sem levar nada que pertencesse à casa. Minutos depois, Carlos e a mãe desceram. A cena era patética. Eles estavam suados, descabelados, arrastando malas estufadas que mal fechavam. A senhora Lourdes segurava a cafeteira que eu lhe dera contra o peito, como se fosse uma boia salva-vidas num naufrágio. O contraste entre a arrogância de meia hora atrás e a figura trêmula que estava diante de mim era brutal. Carlos parou no pé da escada, ofegante. Ele tentou recuperar um pingo de dignidade, ajeitando o colarinho da camisa, mas o medo nos olhos dele era impossível de disfarçar. "Nós vamos sair", ele anunciou, com a voz falha, tentando soar desafiador. "Mas você vai pagar por isso, Tatiana. Meus advogados vão destruir você. Amanhã mesmo eu entro com o pedido de divórcio e vou tirar cada centavo que você tem." Eu me levantei devagar e caminhei até eles. O cheiro de perfume caro misturado com o suor ácido do medo era repugnante. "Seus advogados?" repeti, com um sorriso calmo. "Carlos, você não tem advogados. Você tinha os advogados da empresa do meu pai, que cuidavam das suas questões pessoais por cortesia. Essa cortesia acabou há 3 horas, quando meu pai assinou a sua demissão por justa causa." Ele recuou um passo, como se tivesse levado um soco físico. "Demissão?" ele balbuciou. "Ele não pode. Eu sou o diretor." "Você era um cargo de confiança", corrigi. E a confiança foi quebrada. O dossiê com os seus gastos corporativos em motéis, restaurantes de luxo com a Vanessa e presentes para ela, tudo debitado no cartão corporativo, foi entregue ao Conselho de Ética. "Você não só está demitido, como provavelmente será processado para ressarcir a empresa." A senhora Lourdes soltou um gemido agudo, apertando a cafeteira com mais força. "Vanessa? Quem é Vanessa?" "Carlos, o que ela está falando? Você disse que era tudo discreto." Eu ri. A hipocrisia deles não tinha limites. A mãe sabia da traição, incentivava, mas agora fingia choque diante da incompetência do filho em manter o segredo. "Vamos, o tempo acabou", eu disse, olhando para os seguranças. "Acompanhem os senhores até o portão e certifiquem-se de que eles deixem as chaves dos carros aqui." Carlos arregalou os olhos. "As chaves dos carros? Você não pode ficar com o meu carro. Como vamos sair daqui?"
O carro está no nome da locadora da empresa, Carlos. Expliquei, como se falasse com uma criança lenta. Benefício do cargo. Sem cargo, sem carro. O contrato de leasing foi cancelado hoje à tarde. Se você levar o veículo, será reportado como furto em 10 minutos. Eu não arriscaria se fosse você. A polícia está muito ocupada na noite de Ano Novo. Eles não costumam ter paciência com ladrões de carros de luxo. Ele olhou para a chave na mão, depois para mim, depois para o portão lá fora. A realidade desabou sobre ele novamente. Ele jogou a chave no chão, com raiva infantil. O metal tilintou no piso de mármore. Você é um monstro, ele sussurrou. Eu sou o espelho, Carlos, respondi friamente. Só estou refletindo o que vocês me deram durante 7 anos. Agora, andem. Eu o segui até a porta da frente. A noite estava abafada, o céu iluminado por fogos de artifício distantes. A vizinhança, um condomínio fechado de alto padrão, estava em festa. Ouvia-se música, risadas e o tilintar de copos vindos das casas vizinhas. E ali, na minha calçada, ocorria o funeral da vida social de Carlos e Lourdes. Eles arrastaram as malas pelo caminho de pedras. O barulho das rodinhas no pavimento ecoava alto no silêncio da nossa entrada. Quando chegaram ao portão de ferro, os seguranças abriram apenas o suficiente para que eles passassem. Não houve despedidas. Não houve um último olhar cinematográfico. Apenas o baque seco do portão se fechando e a tranca eletrônica sendo ativada. Eu fui até a janela da sala de estar e observei através da cortina. Eles estavam parados na calçada, sob a luz amarela do poste. 2 figuras desoladas, cercadas por malas, vestindo roupas de festa que pareciam fantasias ridículas naquele contexto. A senhora Lourdes gesticulava freneticamente, gritando com Carlos, provavelmente culpando-o por não ter sido mais esperto, por não ter garantido bens em seu nome, por ter sido pego. Carlos tentava usar o celular. Ah, o celular! Eu peguei o meu próprio aparelho e verifiquei o status. O plano familiar, do qual eu era a titular, tinha sido cancelado. Eles ainda tinham os aparelhos, mas a linha estava morta. Eles só conseguiriam fazer chamadas se encontrassem uma rede aberta de internet, o que, no meio da rua, num bairro residencial seguro, onde todas as redes são protegidas por senha, seria impossível. Eu vi Carlos olhar para a tela do telefone, bater no aparelho com a mão e depois olhar para o céu, desesperado. Ele não conseguia chamar um transporte por aplicativo. Ele não conseguia ligar para ninguém. Eles começaram a caminhar. Não tinham escolha. Teriam que andar até a portaria principal do condomínio. Uma caminhada de quase 2 quilômetros, arrastando malas pesadas, de salto alto e sapatos de couro apertados. E quando chegassem lá fora, na avenida movimentada, encontrariam a realidade da noite de Ano Novo. Escassez de táxis e tarifas dinâmicas exorbitantes que os cartões de crédito bloqueados deles não poderiam pagar. Voltei para essa mesa de jantar. A comida estava fria, mas o sabor da vitória era quente e revigorante. Eu me sentei e comi devagar, saboreando cada garfada. Eu não sentia culpa. A culpa é um sentimento reservado para quem comete erros contra inocentes. O que eu estava fazendo era justiça. Era o reequilíbrio kármico executado com precisão cirúrgica. No dia seguinte, 1º de janeiro, acordei tarde. A casa estava silenciosa e, pela primeira vez em anos, parecia verdadeiramente minha. Não havia a tensão de esperar as críticas da senhora Lourdes sobre o café da manhã, nem a indiferença gelada de Carlos. Eu fiz meu café, sentei na varanda e abri o laptop para iniciar a segunda fase do meu plano. A terra arrasada social. Durante a madrugada, enquanto eles vagavam pela cidade, eu havia disparado os e-mails programados. Carlos e Lourdes adoravam se gabar de suas amizades influentes, mas o que eles realmente faziam era falar mal de todos pelas costas. E eu, a esposa invisível, a mosca morta, que ficava num canto servindo bebidas, ouvia tudo. E gravava. Eu tinha horas de áudios. Conversas em que Carlos ridicularizava o chefe de um amigo, chamava a esposa do sócio de baleia fútil e detalhava como pretendia passar a perna em alguns parceiros de negócios menores. A senhora Lourdes era ainda pior.
Os comentários dela sobre as amigas da sociedade eram venenosos, cheios de inveja e desprezo, revelando segredos que lhe haviam sido confiados em confidência. Eu selecionei os trechos mais comprometedores e enviei para os respectivos alvos. O assunto do e-mail era simples: uma questão de transparência. No corpo do texto, escrevi apenas: achei que vocês gostariam de saber o que realmente é dito quando vocês saem da sala. Feliz Ano Novo! O efeito foi imediato. Meu telefone, que eu mantive ligado, começou a receber mensagens de agradecimento chocadas e indignadas das ex-amigas da minha sogra e dos ex-colegas de Carlos. As portas que poderiam se abrir para acolhê-los naquela situação de emergência estavam sendo fechadas e trancadas com cadeado duplo. Ninguém acolheria duas cobras que acabaram de ser desmascaradas. Eles estavam socialmente mortos. Por volta das 14 horas, recebi uma notificação do porteiro do condomínio. Dona Tatiana, tem um senhor aqui na portaria. Diz que é seu marido. Ele está... Bem, ele está numa situação complicada, senhora. Diz que precisa entrar para pegar remédios da mãe. Eu sorri. A cartada da saúde. Previsível. Ele não é meu marido, José. Estamos separados. E não há remédios aqui. A mãe dele levou a bolsa dela ontem à noite. Se eles tentarem forçar a entrada, chame a polícia. Eles não são bem-vindos. Entendido, senhora. Ele está insistindo muito. Parece meio alterado. Gritando que a senhora roubou a vida dele. Ele está colhendo o que plantou, José. Apenas mantenha o portão fechado. Desliguei o interfone e imaginei a cena. Carlos, provavelmente com a mesma roupa de ontem, suado, cansado, humilhado na frente dos porteiros, que ele costumava tratar com desdém, sendo barrado como um vendedor ambulante indesejado. Mas a minha vingança tinha uma terceira ponta, talvez a mais cruel para um ego como o de Carlos. Vanessa. Vanessa era uma garota de 24 anos, ambiciosa, bonita de uma forma óbvia, que acreditava piamente que Carlos era um magnata incompreendido pela esposa megera. Ela estava apaixonada pelo estilo de vida que ele proporcionava. Eu sabia que, no momento em que Carlos se viu na rua, o primeiro instinto dele teria sido correr para ela. No entanto, eu já havia cuidado de Vanessa. Semanas antes, descobri que o apartamento onde ela morava era alugado e que Carlos era o fiador. Mas claro, Carlos havia falsificado minha assinatura no contrato de fiança, pois precisava da anuência do cônjuge. Um crime de falsidade ideológica. Eu entrei em contato com a imobiliária 2 dias antes do Ano Novo. Apresentei a prova da fraude e notifiquei que não reconhecia a fiança. A imobiliária, temendo um processo, agiu rápido. Além disso, descobri que Vanessa tinha dívidas enormes em lojas de departamento, dívidas que ela planejava pagar com a mesada que Carlos prometera aumentar em janeiro. Eu não precisei fazer muito, apenas cortei a fonte. Imaginei o diálogo que deve ter ocorrido quando Carlos bateu na porta dela de madrugada, com as malas e a mãe a tiracolo. Ele, esperando consolo e um teto. Ela, descobrindo que o magnata era um sem-teto desempregado com a mãe insuportável de bagagem. Mais tarde, soube pelos boatos, porque notícias ruins correm rápido, que a cena no prédio de Vanessa foi um escândalo. Ela não os deixou entrar. Gritou no corredor que não ia sustentar homem falido nem velha chata. Aparentemente, a senhora Lourdes tentou agredir Vanessa, chamando-a de prostituta de 5ª categoria. E Vanessa revidou jogando as malas deles escada abaixo. Carlos ficou no meio, impotente, sendo rejeitado pelas 2 mulheres que ele achava que controlava. Vanessa, percebendo que o barco tinha afundado, tratou de salvar a própria pele, mas sem o dinheiro de Carlos e com o nome sujo na praça, ela logo teria que voltar para a cidade pequena dos pais, derrotada, vendendo as bolsas de grife falsa para pagar a passagem de ônibus. Passaram-se 3 dias. A cidade voltou ao ritmo normal pós-feriado. Eu fui ao meu ateliê de restauração. O cheiro de verniz, madeira velha e solvente era o meu santuário. Eu estava trabalhando na restauração de um contador português do século XVII, uma peça complexa, cheia de gavetas secretas e mecanismos ocultos. Era uma metáfora perfeita para a minha vida. Por fora,
uma estrutura rígida e antiga. Por dentro, labirintos que só eu conhecia. Foi no ateliê que recebi a visita inesperada. Não eram Carlos nem Lourdes. Eles sabiam que não podiam se aproximar de mim sem violar a notificação de assédio que meus advogados, os verdadeiros contratados por mim, já haviam protocolado. Quem apareceu foi um oficial de justiça, mas não para mim. Ele estava procurando Carlos. Senhora, consta este endereço como residência do Sr. Carlos, disse o oficial, um homem cansado com uma pasta cheia de papéis. Ele não mora mais aqui, informei, limpando as mãos num pano de algodão. Mas posso saber do que se trata? Talvez eu possa indicar onde ele costuma frequentar. São citações de cobrança, explicou o oficial. Dívidas bancárias não pagas, empréstimos pessoais vencidos. A lista é grande. Parece que o Sr. Carlos fez vários empréstimos nas últimas semanas, dando bens como garantia que, segundo o registro de imóveis, não pertencem a ele. Isso configura estelionato. Eu segurei um sorriso. Carlos, na sua ganância e certeza de impunidade, havia tentado alavancar empréstimos usando a minha casa como garantia, falsificando documentos ou apenas mentindo para agiotas e bancos menores. Agora que a fraude tinha sido exposta, os credores estavam vindo buscar o sangue. Entendo, disse com falsa gravidade. Bem, a última vez que ouvi falar dele, ele estava tentando se hospedar numa pensão barata no centro, perto da rodoviária. Acho que a mãe dele está com ele. Se o senhor for lá, talvez os encontre. Dei o endereço da pensão imunda, que eu sabia que era o único lugar que aceitaria dinheiro vivo trocado, o pouco que eles tinham conseguido vendendo os relógios e joias a preços irrisórios em penhores clandestinos. Eu vinha monitorando a movimentação deles através de um detetive particular que contratei. Eu queria ter certeza de que a miséria deles era real. E era. O relatório do detetive, que eu li naquela manhã, era delicioso. Descrevia a senhora Lourdes lavando a própria roupa íntima na pia de um banheiro coletivo, reclamando da água fria e do cheiro de mofo. Descrevia Carlos tentando vender o terno italiano num brechó e recebendo apenas R$ 50 por ele, porque estava amassado e sujo. Eles estavam vivendo com sanduíches de mortadela e água da torneira. A cafeteira italiana, aquele símbolo de status que Lourdes se recusou a largar, estava agora num canto do quarto minúsculo da pensão, servindo como peso de porta, inútil e empoeirada. Mas eu sabia que eles ainda tinham um pingo de orgulho. Eles ainda achavam que era uma fase passageira, que Carlos conseguiria um emprego, que algum amigo teria piedade. Eu precisava quebrar essa última esperança. Uma semana depois, organizei um pequeno evento. Não uma festa, mas um leilão beneficente no meu ateliê. O objetivo era vender algumas peças restauradas e doar parte do lucro para uma instituição de preservação do patrimônio histórico. Nada de caridade social para pessoas, apenas para arte e história, como sempre foi minha paixão. Convidei a nata da sociedade local, as mesmas pessoas que Carlos e Lourdes tentavam impressionar desesperadamente. Eu sabia que a notícia chegaria até eles. Carlos, no seu delírio, acharia que essa seria a chance de me confrontar publicamente, de fazer um escândalo e tentar virar o jogo, posando de vítima na frente de todos. Ele pensaria que eu não teria coragem de expulsá-lo na frente da alta sociedade. Ele sempre subestimou a minha frieza. Na noite do leilão, o ateliê estava lindo. Luzes baixas, música clássica ambiente, garçons servindo champanhe. Eu circulava entre os convidados, recebendo elogios pela minha resiliência e força em lidar com a situação difícil do fim do meu casamento. Todos já sabiam da versão real da história, graças aos áudios vazados. Eles olhavam para mim não com pena, mas com respeito. Eu era a mulher que limpou a casa, literalmente. Por volta das 21 horas, houve um tumulto na entrada. Eu tenho o direito de entrar. Eu sou o marido dela. A voz de Carlos, rouca e desesperada, cortou o ambiente sofisticado. Os convidados pararam de conversar. O silêncio caiu sobre o salão. Eu caminhei calmamente até a entrada, onde 2 seguranças barravam um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias. Carlos estava magro, com a barba por fazer,
vestindo uma camisa amarrotada e calças que pareciam largas demais. Atrás dele, a senhora Lourdes parecia uma bruxa de conto de fadas, com o cabelo desgrenhado e os olhos injetados de ódio. "Tatiana!" Carlos gritou ao me ver. O cheiro de verniz, madeira velha e solvente era o meu santuário. Eu estava trabalhando na restauração de um contador português do século XVII, uma peça complexa, cheia de gavetas secretas e mecanismos ocultos. Era uma metáfora perfeita para cinzar minha vida. Por fora, uma estrutura rígida e antiga. Por dentro, labirintos que só eu conhecia. Foi no ateliê que recebi a visita inesperada. Não eram Carlos nem Lourdes. Eles sabiam que não podiam se aproximar de mim sem violar a notificação de assédio que meus advogados, os verdadeiros contratados por mim, já haviam protocolado. Quem apareceu foi um oficial de justiça, mas não para mim. Ele estava procurando Carlos. "Senhora, consta este endereço como residência do Sr. Carlos", disse o oficial, um homem cansado com uma pasta cheia de papéis. "Ele não mora mais aqui", informei, limpando as mãos num pano de algodão. "Mas posso saber do que se trata? Talvez eu possa indicar onde ele costuma frequentar." "São citações de cobrança", explicou o oficial. "Dívidas bancárias não pagas, empréstimos pessoais vencidos. A lista é grande. Parece que o Sr. Carlos fez vários empréstimos nas últimas semanas, dando bens como garantia que, segundo o registro de imóveis, não pertencem a ele. Isso configura estelionato." Eu segurei um sorriso. Carlos, na sua ganância e certeza de impunidade, havia tentado alavancar empréstimos usando a minha casa como garantia, falsificando documentos ou apenas mentindo para agiotas e bancos menores. Agora que a fraude tinha sido exposta, os credores estavam vindo buscar o sangue. "Entendo", disse com falsa gravidade. "Bem, a última vez que ouvi falar dele, ele estava tentando se hospedar numa pensão barata no centro, perto da rodoviária. Acho que a mãe dele está com ele. Se o senhor for lá, talvez os encontre." Dei o endereço da pensão imunda, que eu sabia que era o único lugar que aceitaria dinheiro vivo trocado, o pouco que eles tinham conseguido vendendo os relógios e joias a preços irrisórios em penhores clandestinos. Eu vinha monitorando a movimentação deles através de um detetive particular que contratei. Eu queria ter certeza de que a miséria deles era real. E era. O relatório do detetive, que eu li naquela manhã, era delicioso. Descrevia a senhora Lourdes lavando a própria roupa íntima na pia de um banheiro coletivo, reclamando da água fria e do cheiro de mofo. Descrevia Carlos tentando vender o terno italiano num brechó e recebendo apenas R$ 50 por ele, porque estava amassado e sujo. Eles estavam vivendo com sanduíches de mortadela e água da torneira. A cafeteira italiana, aquele símbolo de status que Lourdes se recusou a largar, estava agora num canto do quarto minúsculo da pensão, servindo como peso de porta, inútil e empoeirada. Mas eu sabia que eles ainda tinham um pingo de orgulho. Eles ainda achavam que era uma fase passageira, que Carlos conseguiria um emprego, que algum amigo teria piedade. Eu precisava quebrar essa última esperança. Uma semana depois, organizei um pequeno evento. Não uma festa, mas um leilão beneficente no meu ateliê. O objetivo era vender algumas peças restauradas e doar parte do lucro para uma instituição de preservação do patrimônio histórico. Nada de caridade social para pessoas, apenas para arte e história, como sempre foi minha paixão. Convidei a nata da sociedade local, as mesmas pessoas que Carlos e Lourdes tentavam impressionar desesperadamente. Eu sabia que a notícia chegaria até eles. Carlos, no seu delírio, acharia que essa seria a chance de me confrontar publicamente, de fazer um escândalo e tentar virar o jogo, posando de vítima na frente de todos. Ele pensaria que eu não teria coragem de expulsá-lo na frente da alta sociedade. Ele sempre subestimou a minha frieza. Na noite do leilão, o ateliê estava lindo. Luzes baixas, música clássica ambiente, garçons servindo champanhe. Eu circulava entre os convidados, recebendo elogios pela minha resiliência e força em lidar com a situação difícil do fim do meu casamento. Todos já sabiam da versão real da história, graças aos áudios vazados. Eles olhavam para mim, não com pena,
mas com respeito. Eu era a mulher que limpou a casa, literalmente. Por volta das 21 horas, houve um tumulto na entrada. Eu tenho o direito de entrar. Eu sou o marido dela. A voz de Carlos, rouca e desesperada, cortou o ambiente sofisticado. Os convidados pararam de conversar. O silêncio caiu sobre o salão. Eu caminhei calmamente até a entrada, onde 2 seguranças barravam um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias. Carlos estava magro, com a barba por fazer, vestindo uma camisa amarrotada e calças que pareciam largas demais. Atrás dele, a senhora Lourdes parecia uma bruxa de conto de fadas, com o cabelo desgrenhado e os olhos injetados de ódio. "Tatiana!" Carlos gritou ao me ver. Sem o suporte financeiro de Carlos e com o nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito devido às dívidas que eu executei, afinal, eu provei que a fiança era falsa e a dívida recaiu inteira sobre ela. Ela se viu sem saída. Soube, através de conhecidos em comum, que adoravam trazer notícias, que ela vendeu todas as bolsas, sapatos e eletrônicos para pagar advogados que não conseguiram salvá-la dos processos das lojas. Ela teve que voltar para a casa dos pais no interior, uma cidadezinha onde a fofoca corre mais rápido que a água no rio. Lá, ela era a garota da capital, que voltou fracassada e com fama de destruidora de lares falida. O último relato que tive foi de que ela estava trabalhando no caixa de um supermercado local, ouvindo piadinhas dos clientes sobre o seu passado de luxo imaginário. Para alguém com a vaidade dela, aquele era o inferno em vida. Mas o meu foco principal, o prato principal da minha vingança, sempre foram Carlos e Lourdes. Eles haviam sido expulsos da pensão barata no centro há 2 meses. O dinheiro da venda das poucas joias que Lourdes conseguiu esconder na roupa íntima naquela noite de Ano Novo acabou. Carlos, com a carteira de trabalho manchada pela demissão por justa causa e com a reputação destruída pelos meus e-mails de transparência, não conseguia emprego nem como auxiliar administrativo júnior. A arrogância dele, aquela postura de quem nasceu para mandar, transparecia nas entrevistas, e ninguém quer contratar um rei destronado que ainda acha que usa coroa. Numa tarde chuvosa de terça-feira, a secretária do meu ateliê interfonou para minha sala. A voz dela soava hesitante. "Dona Tatiana, tem um homem aqui na recepção. Ele diz que precisa falar com a senhora. Ele não parece muito bem. Eu disse que a senhora estava ocupada, mas ele insiste que é caso de vida ou morte. Eu sabia quem era. Eu estava esperando por esse momento. Deixe-o entrar, Cláudia, mas chame o segurança para ficar na porta, do lado de dentro." A porta se abriu e Carlos entrou. A visão foi impactante, até mesmo para mim, que havia planejado aquilo. O homem de 31 anos parecia ter 50. O cabelo estava ralo e grisalho. A pele tinha um tom amarelado de quem se alimenta mal há meses. E as roupas? Ele vestia um casaco de moletom puído e calças jeans que pareciam ter sido resgatadas do lixo. O cheiro de chuva e falta de higiene entrou com ele, impregnando o ar puro do meu escritório, que cheirava a cera de abelha e lavanda. Ele parou no meio da sala, segurando um boné sujo nas mãos trêmulas. Ele olhou para as estantes de livros, para as peças de arte restauradas. Para mim, sentada na minha poltrona de couro, impecável. "Tatiana." A voz dele era um sussurro rouco. Eu não me levantei. Apenas cruzei as pernas e o encarei com a frieza de quem avalia uma peça de mobília infestada de cupins, decidindo se vale a pena o esforço da recuperação ou se é melhor queimar. "Você tem 5 minutos, Carlos, e sugiro que não desperdice nenhum deles tentando evocar um passado que eu já enterrei." Ele engoliu em seco, os olhos enchendo de lágrimas. Eram lágrimas de desespero, eu sabia. Mas também havia ali uma tentativa calculada de manipulação, um último recurso do ator canastrão que ele sempre foi. "Nós estamos passando fome, Tatiana." Ele disparou, indo direto ao ponto. "Minha mãe, ela está doente. Ela tem dores nas costas, não consegue andar direito. Nós estamos dormindo num abrigo da prefeitura, mas é perigoso. Roubaram os sapatos dela na noite passada. Nós estamos comendo o que dão na fila da sopa." Eu mantive a expressão neutra.
A vida é feita de escolhas, Carlos, e de consequências. Você e sua mãe escolheram me humilhar, me trair e viver às custas do meu trabalho enquanto riam da minha mediocridade. Parece que a mediocridade pagava as contas, não é? Ele deu um passo à frente, mas recuou ao ver o segurança se mover na porta. Eu sei que errei. Eu fui um idiota, um cego. Minha mãe, ela envenenou minha cabeça, Tatiana. Ela dizia que você não era mulher para mim, que eu merecia mais. Eu fui fraco, eu me deixei levar. Mas eu me arrependi. Juro por Deus, eu me arrependi todos os dias. Ouvi-lo jogar a culpa na mãe foi a cereja do bolo. A lealdade entre eles era tão frágil quanto o caráter deles. Interessante, comentei. Então agora a culpa é toda da Dona Lourdes? Aquela mesma mãe que você dizia que era a única mulher que te amava de verdade? Ela é uma velha amarga, ele gritou, perdendo a compostura por um segundo, antes de voltar ao tom de súplica. Ela não para de reclamar, ela me culpa por tudo. Eu não aguento mais ouvir a voz dela. Tatiana, por favor. Eu só preciso de uma chance. Não estou pedindo para voltar a ser seu marido. Eu sei que perdi esse direito. Mas me arruma um emprego, qualquer coisa. Eu carrego móveis, eu varro o chão aqui do ateliê. Me deixa dormir num quartinho nos fundos. Eu faço qualquer coisa para sair da rua. A proposta era tentadora, se eu fosse uma pessoa que buscasse a gratificação do sadismo diário. Ter Carlos varrendo meu chão seria uma imagem poderosa. Mas eu não queria Carlos por perto. Eu queria Carlos longe, no esquecimento, sentindo o peso do mundo sem a minha ajuda. Você quer um emprego, Carlos? Perguntei suavemente. Os olhos dele brilharam com uma esperança patética. Sim, por favor. Eu trabalho duro. Eu prometo. Eu abri a gaveta da minha mesa e tirei uma pasta fina. Eu não tenho emprego para você, mas eu tenho uma proposta de negócios. A última que farei na vida para você. Ele olhou para a pasta como se fosse a tábua de salvação do Titanic. O que é? Como você sabe? Comecei, abrindo a pasta. Você deixou muitas dívidas para trás. Os empréstimos fraudulentos que você tentou fazer, usando minha casa como garantia, foram barrados, mas as dívidas pessoais que você contraiu com agiotas e bancos menores para manter a pose nos primeiros dias depois da separação, essas dívidas cresceram. Os juros são brutais. Ele empalideceu. Eles estão me ameaçando. Tem gente me procurando na rua. Eu tenho medo de morrer, Tatiana. Eu sei, continuei impassível. É por isso que eu comprei a sua dívida. Carlos ficou boquiaberto. Você pagou o que eu devia? Não confunda as coisas. Eu não paguei para te livrar. Eu comprei os títulos de crédito. Agora, você deve para mim. O valor total, atualizado com juros e correção monetária, chega a quase R$150 mil. Ele desabou de joelhos, literalmente. Caiu no tapete persa, chorando copiosamente. Eu nunca vou conseguir pagar isso. Nunca! Exatamente, concordei. E é aí que entra a minha proposta. Eu posso executar essa dívida judicialmente. Posso pedir o bloqueio de qualquer centavo que você venha a ganhar no futuro. Posso manter seu nome sujo para sempre, impedindo que você tenha conta em banco, cartão de crédito, ou até mesmo alugue um imóvel decente pelo resto da vida. Ou... Ele levantou a cabeça, o rosto inchado e vermelho. Ou o quê? Ou você assina este termo de confissão de dívida e um acordo extrajudicial. Nele, você abre mão voluntariamente de qualquer reclamação futura sobre a partilha de bens. Reconhece por escrito todas as fraudes que cometeu contra mim e contra da empresa do meu pai. E aceita uma ordem de restrição que o impede de se aproximar de mim, da minha casa ou deste ateliê num raio de 500 metros. Se você quebrar qualquer cláusula, a dívida é executada imediatamente com multa de 100%. Ele leu o papel com dificuldade, as mãos tremendo. Mas... isso não muda nada. Eu continuo na rua. Eu continuo sem dinheiro. Isso mesmo, confirmei, fechando a pasta. A única coisa que você ganha assinando isso é a garantia de que eu não vou mandar prender você pelas fraudes agora. Você ganha a liberdade de continuar sendo um fracassado, sem o risco imediato de ir para a cadeia.
É a liberdade da miséria, Carlos. É tudo o que você tem para negociar. E minha mãe? Ele perguntou, a voz sumindo. A sua mãe é problema seu. Lembra quando vocês disseram que eu ocupava um espaço que não merecia? Agora vocês têm todo o espaço do mundo. As ruas são imensas. Carlos pegou a caneta. Ele não tinha escolha. Ele sabia que se eu levasse as provas das fraudes à polícia naquele momento, ele seria preso. E na prisão, com o perfil dele, ele não duraria uma semana. Ele assinou o documento. A assinatura saiu tremida. Um garrancho que selava o destino dele. Eu peguei o papel, conferi a assinatura e guardei na pasta. Acabou, Carlos. Agora saia. Você não vai me dar nenhum dinheiro para o ônibus? Ele implorou, humilhando-se pela última vez. Nem 10 reais para eu comprar um sanduíche para minha mãe? Eu me levantei, caminhei até a porta e a abri para ele. Minha mãe me aconselhou a te dar uma lição. Repeti as palavras exatas que ele usara na noite de Ano Novo. Então não vai ter presente nenhum. Ele me olhou com um misto de ódio e terror, percebendo que a frase tinha voltado para assombrá-lo da maneira mais cruel possível. Ele saiu de cabeça baixa, arrastando os pés, derrotado. O segurança fechou a porta atrás dele, mas a história não terminou ali. Eu precisava ver. Eu precisava ter a confirmação visual de que a justiça tinha sido feita por completo. Uma semana depois, descobri onde eles estavam morando. Não era mais um abrigo da prefeitura. Eles haviam invadido, junto com outras famílias desabrigadas, um prédio abandonado na Zona Leste, uma estrutura de concreto sem janelas e sem saneamento. Fui até lá no meu carro, um SUV blindado e confortável. Parei do outro lado da rua, mantendo o motor ligado e o ar-condicionado funcionando. Era um dia cinzento e frio. Observei a entrada do prédio. Não demorou muito para que eu visse a senhora Lourdes. Ela estava sentada numa caixa de plástico, na calçada, vendendo balas e chicletes num tabuleiro improvisado. A mulher que criticava a pureza do meu linho e a safra do meu vinho estava agora vestida com roupas doadas que não combinavam, o cabelo branco sujo e emaranhado, gritando para os transeuntes tentarem vender uma mercadoria de centavos. Ela viu meu carro. Mesmo através do vidro escuro, ela pareceu sentir a minha presença. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se numa bengala improvisada de madeira velha. Ela estreitou os olhos, tentando reconhecer quem estava naquele carro de luxo. Eu baixei o vidro apenas um pouco, o suficiente para que ela visse meu rosto. O choque no rosto dela foi impagável. Ela abriu a boca para gritar, talvez para xingar, talvez para pedir ajuda, mas nenhum som saiu. Ela apenas ficou ali, paralisada, a antiga matriarca soberba, reduzida a uma vendedora ambulante de rua, exposta à poeira e ao desprezo de quem passava. Carlos apareceu logo depois, carregando um saco de lixo cheio de latas amassadas. Ele estava catando recicláveis. O diretor executivo, o homem que se achava inteligente demais para o trabalho duro, agora sobrevivia dos restos que a sociedade descartava. Ele viu a mãe olhando para o meu carro e seguiu o olhar dela. Quando ele me viu, ele largou o saco de latas. As latas rolaram pela calçada barulhentas. Ele deu um passo em direção ao carro, as mãos estendidas, o rosto contorcido numa máscara de súplica desesperada. Ele gritou algo como, "Tatiana, pelo amor de Deus", mas eu não ouvi. Eu apertei o botão para fechar o vidro. O som do mundo exterior foi abafado pelo isolamento acústico do meu santuário. Eu engatei a marcha e acelerei suavemente. Pelo retrovisor, vi Carlos correndo atrás do carro por alguns metros, tropeçando, caindo de joelhos no asfalto sujo, enquanto a mãe dele ficava para trás, uma figura minúscula e irrelevante na paisagem urbana cinzenta. Eles estavam condenados a viver um com o outro, presos na miséria que criaram, culpando-se mutuamente pela eternidade, sem teto, sem futuro, sem saída. A vingança não foi apenas tirar o dinheiro, foi tirar a esperança e deixá-los apenas com a própria companhia insuportável. Dirigi de volta para casa, sentindo uma leveza que eu não sentia há anos. O rádio tocava uma música suave. Eu pensei no meu ateliê, na peça que eu terminaria de restaurar amanhã. Um vaso que foi quebrado e colado de volta, cujas cicatrizes agora faziam parte da sua história,
tornando-o único. Eu parei num sinal vermelho e olhei para o meu pulso. Não havia relógio caro ali. Eu não precisava marcar o tempo da dor. O tempo agora era meu aliado. A mesa estava limpa. As pontas estavam amarradas. E eu estava, finalmente, pronta para começar o meu verdadeiro ano novo, em pleno julho. Gostou dessa história de superação e justiça implacável? Se você sentiu a alma lavada com essa vingança, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem também adora ver o mundo dar voltas. Até a próxima história!